Boa tarde a todos. A ASA, Associação Sholem Aleichem, com apoio da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro e da Confederação Israelita do Brasil, juntamente com nossos parceiros diversos, aqui eu ressalto, e está presente no debate um diretor do IB, o IB, Instituto Brasil-Israel, e outros parceiros mais, estamos iniciando mais um debate da série Israel, Sionismo e Oriente Médio. É importante relembrar que nós estamos nas antevésperas da realização do Congresso Sionista Mundial e o tema sionismo entra na ordem do dia para a vida tanto na diáspora como em Israel. As respostas que os nossos debatedores darão, que serão diversas, impactam sobre o que podemos entender como sendo o papel neste momento histórico do sionismo e os seus desafios que tem pela frente. Vou passar, estamos presentes aqui, dois debatedores, Daniel Dweck, que vai falar desde São Paulo, e Mark Levy, que vai falar desde o seu kibbutz na fronteira com a faixa de Gaza. Vou passar para a nossa mediadora fazer as apresentações. Eliette Weissman é diretora da ASA e é escritora, tradutora e jornalista de grande prestígio, vai coordenar os trabalhos dessa tarde. Eliette, por favor, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos, ao nosso convidado Mark Levy, boa noite, que está em Israel. E para mim, para a diretoria toda da ASA, é um privilégio poder ouvir duas pessoas, dois brasileiros de gerações e experiências diferentes, mas que se convergem em relação à necessidade de abrir canais de diálogo sobre Israel, sionismo, Oriente Médio. Então, a conversa de hoje é principalmente sobre o que é o sionismo atualmente, né? Uma categoria que vocês sabem que mudou ao longo dos 72 anos desde a criação do Estado de Israel. Eu acredito que nós vamos sair daqui entendendo melhor, pelo menos um pouco melhor, um tema tão complexo que se presta tanto a simplificações redutoras que acabam dificultando a compreensão dos fatos, tanto por judeus como não judeus. Então, o Mark Levy foi representante da Agência Judaica, diretor-geral da Federação dos Kibbutzim entre 2008 e 2014. Ele é professor de História com especialização em Oriente Médio, e ele veio com a família do Egito para o Brasil em 59 e emigrou para Israel em 71. E vive desde então, como o Davi já falou, no kibbutz Ziquim, que fica só a 3 quilômetros da faixa de Gaza. E essa região, bastante conturbada, ainda nesse fim de semana foi atingida por balões incendiários do Hamas. Pelo que eu li, provocaram mais de 20 incêndios, enfim, aquela questão que é recorrente. O Daniel Dweck é cientista social, mestre pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes da USP, Universidade de São Paulo, onde é pesquisador no Centro de Estudos Judaicos. É diretor do Instituto Brasil-Israel, que é parceiro da ASA nesse evento, e é interessante que o projeto deles, e que ele leva a cabo muito bem, é atuar tanto para fora como para dentro da comunidade judaica. Então, participando de debates, promovendo ações que contribuem para a pluralidade das narrativas, o diálogo mesmo, né, o respeito. Nessa primeira rodada, deixa eu ver aqui, nessa primeira rodada, cada debatedor vai ter até 25 minutos de exposição. Tá bom 25 minutos, né? Tá bom? Bom, então eu vou fazer um sinal quando faltarem 5 minutos. Depois a gente abre para perguntas e dúvidas, por favor, por escrito, através de chat à direita. E depois continua a conversa, segunda rodada, eles complementam o que estiver faltando.
Então, vamos começar pelo mais jovem, Daniel Dueck. Bom, obrigado, Eliette, Davi. Queria agradecer, antes de qualquer coisa, o convite para estar nesse debate, nessa conversa com o Mark, a quem eu cumprimento também já de saída. Aproveito para parabenizar o aniversário da ASA, Associação Sholem Aleichem, importante instituição, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Queria começar dizendo que esse tema que vocês escolheram para a terceira mesa do ciclo, sionismo e pós-sionismo na atualidade, traz já uma provocação que eu não sei se ela foi pensada, mas sionismo na atualidade parece já nos tirar de algum lugar confortável. Quer dizer, por que sionismo na atualidade? Dificilmente a gente pensaria num outro ismo contemporâneo, sei lá, feminismo na atualidade, dado que isso está na ordem do dia. Sionismo na atualidade já parece indicar para nós que o sionismo é algo de outro tempo, é algo que hoje, no nosso tempo, estaria talvez deslocado, ou será que ainda faz sentido? O que significa ser sionista hoje? Vocês devem ter acompanhado, Davi mencionou na apresentação inicial, que em breve a gente vai ter o Congresso Sionista Mundial, e aqui no Brasil a gente teve aí uma espécie de processo eleitoral para escolher os representantes brasileiros para esse congresso. E é muito curioso perceber a diversidade de posicionamentos entre os candidatos a essa representação. A gente tinha chapas de religiosos ortodoxos, Sefaradim uma, Ashkenazim outra, religiosos reformistas e conservadores, laicos de esquerda, de direita, uma diversidade tão grande de posicionamentos que fica até difícil extrair o elemento comum que uniria todas essas perspectivas sob uma mesma categoria chamada, então, sionismo. Porque se sionismo é a ideia de um Estado para os judeus, o movimento estaria encerrado em 1948, com a criação do Estado de Israel. Algumas pessoas vão dizer que sionismo, o movimento sionista, ainda tem sua razão de ser, porque o Estado de Israel tem alguma incompletude. O Estado não é suficientemente democrático. Nesse sentido, para cumprir os objetivos do sionismo, o Estado de Israel precisa ser mais democrático. Outros vão dizer o contrário. O Estado de Israel não é suficientemente judaico. Então, para cumprir os objetivos do sionismo, o Estado de Israel precisa ser mais judaico. E entre essas várias possibilidades, talvez uma que faça sentido para nós destrinchar, e que eu acho que tem a ver com a nossa discussão, é aquela que diz que o sionismo não vai estar completo, o movimento não vai estar completo, enquanto os palestinos não tiverem também o seu direito à autodeterminação. E aí, pensando um pouco nessa questão, eu acho que a gente poderia endereçá-la de muitas maneiras, muitas vias. A gente poderia falar sobre o aspecto geopolítico, a gente poderia falar sobre o aspecto econômico, materialista, a gente poderia falar sobre questões ligadas a teorias da dominação. Mas vocês chamaram uma pessoa que estudou letras.
a gente vai falar sobre alguns aspectos simbólicos, inclusive relacionados à própria linguagem, que não esgotam essa questão, longe disso, mas acho que cumprem algum papel. E na discussão do sionismo e dos significados do sionismo hoje, olhar para a questão de alguma maneira linguística, mas mais do que isso, simbólica, parece fazer muito sentido. E aí eu queria estabelecer um paralelo entre o sionismo, a ideia do nacionalismo judaico, do movimento nacional judaico e o movimento nacional palestino. E acho que a gente vai entender, a partir de alguns exemplos, isso de maneira bastante simples, quase didática, eu diria. Hoje, o maior slogan do movimento de libertação palestino, e o slogan que é repetido principalmente na diáspora, fora até do Oriente Médio, nos círculos que a gente mesmo frequenta aqui no Brasil, é o slogan Palestina Livre. E não por acaso a ideia de Palestina Livre foi alçada à representação do próprio movimento de libertação nacional. Porque ele, assim como o sionismo, abarca uma pluralidade tão grande de posicionamentos que cabe sob esse guarda-chuva, inclusive, bandeiras contraditórias. E aí, acho que vale fazer um rápido exercício. Palestina Livre é um slogan fácil. São duas palavras, mas são duas palavras que cada uma delas carrega mais de um significado. De modo que quando elas estão lado a lado, são muito mais até do que dois significados, do que um, e do que dois, e do que três, enfim, a gente vai ver, que ele engendra. Se a gente pensar na pluralidade de grupos palestinos a partir dessas duas palavras, a gente vai perceber que Palestina, para uns, significa uma coisa, para outros, significa outra coisa. Alguns vão dizer que Palestina é o território de Gaza e da Cisjordânia. Outros vão dizer que não, que Palestina, além dos territórios de Gaza e Cisjordânia, é onde hoje está, por exemplo, Tel Aviv, Haifa ou Beersheba, para a gente pegar de norte a sul, do território onde hoje está o Estado de Israel. Livre também é uma palavra de múltiplos significados. A gente pode imaginar que livre, para alguns, signifique livre da ocupação militar de Israel. Para outros, livre pode ser do próprio Estado de Israel. Se a gente quiser ser mais radical ainda, a gente poderia supor que livre é livre dos judeus. Ou seja, Palestina livre é uma ideia que pode congregar tanto pessoas que acreditam que os territórios de Gaza e Cisjordânia devem se ver livres da ocupação militar de Israel, como a gente pode interpretar esse slogan a partir da ideia de que Palestina livre significa todo o território, não só de Gaza e Cisjordânia, mas também onde hoje está o Estado de Israel, livre não só da ocupação militar de Israel, mas livre do próprio Estado de Israel e, em última instância, livre também dos judeus. É por isso que um slogan como Palestina Livre pode servir tanto para um setor da população palestina que se vê representado na própria Autoridade Nacional Palestina, como para um outro setor da sociedade palestina que se vê representado pelo Hamas, como pelo meu colega de faculdade de Ciências Sociais, que usa a camiseta com esse slogan e tem como perspectiva a construção de dois estados, ou aquele colega que tem como perspectiva a
destruição do Estado de Israel. O que eu quero dizer é que a ambiguidade de uma expressão como essa, ela não é acidental. Ela é justamente aquilo que possibilita a criação de um movimento de massa capaz de aglutinar visões, inclusive contraditórias, sobre um projeto político. Eu acho que esse exemplo é interessante porque a gente consegue, a partir dele, talvez entender um pouco uma relação de desconforto que a gente tem com a ideia de Palestina livre. Porque talvez, em alguma medida, muitos de nós, a própria esquerda israelense, ou mesmo judeus aqui no Brasil, se identifiquem com alguma perspectiva presente na ideia de Palestina livre. Por exemplo, o fim da ocupação militar nos territórios de Gaza e Cisjordânia. Por outro lado, talvez nós tenhamos também algum desconforto que a gente não entenda bem, porque essa ideia de Palestina livre nos traz, ou pode nos trazer, alguma sensação simultânea de ameaça. Eu queria que a gente, com esse olhar, pensasse um pouco na própria ideia do sionismo e fizesse um exercício para se colocar no lugar daqueles que não se identificam enquanto sionistas e a sua forma de se relacionar com esse termo. Sionismo, assim como Palestina livre, abarca tamanha pluralidade de perspectivas que reúne no mesmo guarda-chuva aqueles que são favoráveis, por exemplo, a um Estado de Israel ao lado de um Estado palestino, como aqueles que são favoráveis a grande Israel, um Estado de Israel que abarque não só as atuais fronteiras do país, mas também os territórios de Gaza, menos falado, principalmente da Cisjordânia, territórios sagrados para uma parcela da população, cidades como Hebron, para citar apenas uma delas, mas hoje, enfim. Tem um autor que se dedica bastante para a questão do conflito entre israelenses e palestinos, mas não só isso, que diz que não há uma guerra entre israelenses e palestinos. Há pelo menos 4 guerras acontecendo simultaneamente. E não é tão fácil saber quando cada guerra está sendo travada, mas, em linhas gerais, e isso é uma categorização apenas para nos ajudar a olhar para a região, israelenses lutam 2 guerras simultaneamente. Israelenses lutam uma guerra pela proteção do seu Estado, pela segurança das suas fronteiras, o que na visão desse autor é uma guerra legítima, uma guerra justa, e ao mesmo tempo israelenses, e aí eu digo outros israelenses, outros setores da sociedade israelense, lutam uma outra guerra, que é essa guerra pela grande Israel, pela expansão das fronteiras do país, pela anexação de territórios que estão além daquilo que se convenciona chamar a linha verde, que hoje separa Israel dos territórios da Cisjordânia, as linhas do armistício antes da guerra de 1967. Se os israelenses estão divididos em 2 guerras, a guerra pela segurança do país e a guerra pela expansão das fronteiras, os palestinos também encontram-se divididos em 2 guerras. Há aqueles setores da população palestina que lutam por a criação de um Estado palestino ao lado do Estado de Israel, convivendo, então, na região 2 estados, e há outros grupos palestinos que lutam pela criação de um Estado não ao lado de Israel, mas no lugar de Israel.
Ora, se nós temos essas 4 guerras acontecendo simultaneamente, e a gente tem 2 guerras que a gente poderia chamar de justas, a da segurança de Israel e a da criação de um Estado palestino ao lado de Israel, e 2 guerras que a gente poderia chamar de maneira grosseira de injustas, que seria a guerra pela criação de um Estado de Israel maior do que ele é hoje, pela grande Israel, e do lado palestino, por um Estado no lugar de Israel, a gente consegue perceber que há possibilidades dentro das 2 sociedades para lutas conjuntas e para alianças talvez improváveis se a gente se mantiver preso a algumas categorias que dizem mais respeito à identidade nacional de cada um do que a possibilidade de um entendimento com o outro. A guerra pela segurança de Israel não é antagônica à guerra da criação de um Estado palestino ao lado de Israel, pelo contrário. Mas a guerra pela segurança de Israel é antagônica à guerra palestina pela destruição de Israel. Da mesma maneira, a guerra palestina pela criação de um Estado palestino ao lado de Israel não é antagônica à guerra de Israel pela sua segurança. Mas a guerra pela criação de um Estado palestino ao lado de Israel é sim antagônica à guerra israelense pela criação da grande Israel. O que eu quero dizer com tudo isso é que talvez a gente não precise abrir mão de determinados princípios, como o da autodeterminação israelense ou palestina, mas que talvez valha a pena, ainda que taticamente, abrir mão de algumas categorias que nos colocam como aliados ou parte de um mesmo todo de pessoas que adotam perspectivas muito diferentes das nossas. E aí eu estou dizendo tanto para os palestinos, em relação a todos aqueles que se veem abraçados na ideia de Palestina livre, como para os israelenses e judeus que se veem no mesmo guarda-chuva do sionismo. Dentro dessas 2 categorias, há uma pluralidade que, por vezes, em vez de abrir possibilidade de encontro com o outro, nos fecha a possibilidade de encontro com o outro. Essa semana, no dia, salvo engano, 24 de agosto, mas enfim, nos últimos dias, se completou o aniversário do massacre de Hebron. O massacre de Hebron é tido como um dos marcos do conflito entre árabes e judeus na Palestina. Ele aconteceu em 1929, décadas antes da criação do Estado de Israel. E muitas instituições de Hasbará se apressaram para dizer como, então, os árabes eram cruéis, 67 em algumas estimativas, 69 em outras pessoas foram assassinadas, judeus assassinados nesse massacre. Sinagogas foram incendiadas, livros sagrados profanados. E esse massacre, então, se transformou num símbolo da hostilidade árabe em relação aos judeus. O que menos se diz, e é por isso que é importante aproveitar uma data como essa para dizer, é que dezenas de famílias árabes abrigaram judeus em suas próprias casas e ludibriaram outros árabes com o objetivo de proteger essas famílias judaicas que moravam na Palestina ou terra de Israel há muitas gerações. É importante contar essas outras histórias. Linguagem também constrói realidade.
E as identidades, quando fechadas em si mesmas, elas podem funcionar como empecilhos ao encontro com o outro. Poder olhar para a nossa própria identidade, olhar para a maneira como a gente constrói a nossa linguagem, poder olhar para a maneira como a gente conta as histórias que a gente escolhe contar e as histórias que a gente prefere que não sejam contadas, é um caminho entre outros para a gente endereçar questões identitárias, por vezes, muito profundas no nosso âmago. Acho que em termos de exposição inicial, era isso que eu queria dizer. Fico à disposição para a gente conversar a partir de perguntas. Obrigado. Fazer a gente também contar, isso é muito bom que você tenha falado nisso. Então, agora nós vamos ouvir o Marc Levy, por favor. Bom, eu vou tentar ser mais prático, ok? Eu vou começar a dizer a vocês o seguinte. Quando eu penso na minha família atual, não a minha família que veio do Egito, etc., eu diria que, na minha família, meu filho, Liran, foi Sheliach do Hashomer Hatzair entre 2010 e 2014, me parece. Eu fui Sheliach do Hashomer Hatzair, eu sou o pai do Liran, entre 81 e 84, 1980. E o avô do Liran, o Marcos Plonka, foi Sheliach do Hashomer Hatzair em 69 e 70 em São Paulo. Por que eu digo isso? Primeiro porque eu descobri que não só a monarquia era hereditária, mas também a shlichut, ser Sheliach, pode ter uma hereditariedade. Como vocês veem, de avô a filho e a neto. Mas o que é importante nisso é dizer a vocês qual é a diferença que teve nesses três momentos, ou seja, o princípio dos anos 70, os anos 90 e 2010, 2014. Porque tem a ver com o sionismo. Na época do avô do Liran, ou seja, nos anos 70, os movimentos sionistas conseguiam cada ano mandar a Israel grupos de 20, 25 pessoas que vinham a Israel. Os movimentos juvenis eram muito práticos e o pessoal fazia uma aliá ideológica. Na minha época, na França, os anos 80, já não havia uma aliá, uma imigração de grupos, mas era uma aliá individual. As pessoas, os jovens, vinham estudar na universidade, enfim. E na época da shlichut do meu filho Liran, ou seja, 2010, 2014, praticamente já não há mais aliá. Aqui e lá tem algumas pessoas que fazem aliá por várias razões, às vezes econômicas, às vezes, enfim. O que eu tento dizer é que o sionismo ele mudou na prática, não só na teoria. Na prática, hoje em dia, já não há mais uma aliá ideológica. A única aliá importante que aconteceu nos últimos 30 anos foi uma aliá por tragédia, ou seja, quem deu um sentido de conteúdo ao sionismo prático é o antissemitismo, ou perigo, ou crises econômicas. A ideia da aliá ideológica, desse sionismo ideológico, que é muito bonito, que é muito fácil se enamorar por ele, já não existe. Devemos saber isso. E eu acho que isso é importante. Hoje em dia, os movimentos juvenis em todo o mundo, praticamente, o final do processo educativo não é fazer a aliá a Israel. Não, é simplesmente terminar um período de proximidade a Israel e cada um volta à sua vida normal e, no melhor dos casos,
vai pertencer à comunidade judaica. Muitos deles, inclusive, se afastam da comunidade judaica. Na realidade, o movimento juvenil sionista, que era o exemplo nos anos 50, 60, 70, dessa realização dessa ideologia sionista, não existe mais. Isso não é somente no Brasil. Eu conheço bem o movimento na França, eu conheço bem o movimento na América do Norte, na Europa em geral, e é a mesma situação. O pessoal passa esse período de movimento juvenil, chega aos 18, 19 anos e volta à sua vida, e o sionismo se torna uma época interessante, bonito, da adolescência e nada mais. Essa situação hoje, totalmente diferente que foi na minha época e, logicamente, antes da minha época, onde realmente o elemento ideológico era muito forte. É importante dizer isso porque isso muda coisas fundamentais na maneira de ver o sionismo. Essa é a primeira reflexão que eu queria fazer. Se eu falo de sionismo, um dos perigos que existe é pensar que existe um sionismo. O sionismo é uma palavra plural, não é uma palavra singular. Ou seja, há vários sionismos. Eu vou caracterizar 3 deles, porque eles são importantes para os problemas que vive Israel hoje. O sionismo, desde o princípio, se dividiu em 3 visões totalmente diferentes. Havia uma parte do sionismo que via como objetivo do sionismo a libertação da terra de Israel. Quer dizer, nós tínhamos que vir e libertar a terra de Israel a partir de uma premissa do Herzl, que havia dito: a Palestina é uma terra sem povo e o povo judeu é um povo sem terra. Então, que melhor de juntar as duas coisas? Então, tem essa tendência que, na realidade, existe até hoje, de que o objetivo do sionismo, a realização do sionismo, é a libertação da terra de Israel. Ou seja, no centro de tudo isso está a terra. Mas havia um outro grupo que dizia que não, que o sionismo, o objetivo dele era a libertação do povo judeu. Ou seja, era libertar o judeu do peso da diáspora e torná-lo um povo normal. No centro dessa visão era a visão do homem. O homem estava no centro. E existia uma terceira tendência que, no princípio, teve problema em se identificar com o sionismo, mas depois integrou ao movimento sionista, que era o sionismo religioso, que dizia: a realização do sionismo é realizar o mandato divino. E no centro está Deus. Ou seja, 3 características: Deus, o homem, a terra. Essa visão existe até hoje. Até hoje a gente enfrenta de maneiras diferentes essa problemática. Quem pensa que o centro da realização do sionismo é a terra, não se importa se existe 2,5 milhões de palestinos na Cisjordânia. Não tem nenhuma importância, porque o objetivo do sionismo é libertar a terra de Israel. Quem acha de que no centro da visão está o homem, ou seja, a autodeterminação dos povos, sabe, entende que jamais poderemos viver em paz enquanto vai existir um povo que não quer a nossa ocupação e que quer se autodeterminar como nação, que é o povo palestino, que a gente queira ou não. Muitas vezes eu ouvi a visão que dizia: mas quando começou o processo de colonização, não havia movimento nacional palestino. É verdade. E aí? Em 1789, quando houve a Revolução Francesa e começou os movimentos nacionais na Europa, o povo judeu na Europa, o que ele queria era se assimilar aos países em que ele se encontrava. Não havia movimento nacional judeu. Ele nasce 100 anos depois,
quando ele não conseguiu se integrar aos países europeus. Ou seja, o despertar nacional não existe uma data. O movimento palestino vai se despertar como movimento nacional nos anos 30 do século XX. E aí ele começa a entender a problemática que ele tem frente ao sionismo, que pouco a pouco vai dominando a Palestina. Mas hoje em dia é uma realidade. Por isso, eu que vejo como centro do problema o homem e não as terras, e eu acredito que o meu direito como judeu à autodeterminação nacional, que é o meu sionismo, deve ser universal e não particular. Não posso realizar essa minha ideologia sem reconhecer que ao meu lado está um povo que também quer sua autodeterminação nacional. Enquanto nós vamos ver o centro, a terra, é impossível reconhecer isso. E agora o aspecto de Deus, o aspecto do sionismo religioso. O sionismo religioso, que no princípio estava mais próximo às tendências do sionismo, que eu chamo sionismo do homem, o sionismo de libertação nacional, nos últimos 30 anos, 40 anos, depois da Guerra dos 6 Dias, foi se radicalizando e hoje em dia se uniu a essa visão da terra. E esse é um dos grandes problemas que hoje nós enfrentamos, que é essa visão de Deus. Deus junto com a terra, como se seria uma realização. Realizar o mandato divino é preencher a Palestina bíblica. Sim? Tem alguém que não gosta do que eu estou dizendo, é ok, mas é o que eu acho. Aliás, eu acredito realmente que é importante ser responsável e ser menos simpático. Eu não vou ser simpático, dizer as coisas que as pessoas querem ouvir. Eu acho que o grave problema que existe hoje em dia em Israel, e ele existe a cada nível, hoje em dia de uma maneira horrível, porque temos também um líder político que é corrupto e mentiroso e que está levando Israel a ser um país antidemocrático. E nós vemos isso todo dia. Eu vou dar um exemplo. Agora, com o novo processo que estamos vendo da paz com os Emiratos, não sei o que vocês chamam, a União dos Emiratos Árabes. O que diz Netanyahu? Netanyahu diz, enfim, a minha doutrina da paz é uma doutrina que é paz por paz. E ele critica dois líderes políticos, um da direita e um do centro-esquerda, que é Begin e Rabin. Eles falam, Begin e Rabin fizeram paz por territórios, porque Begin devolveu o Sinai e Rabin devolveu parte da Cisjordânia, enfim. E eu trago a nova doutrina, que é paz por paz. Mente, é uma mentira, não é verdade. Aliás, primeiro, não tínhamos problemas de território com a União dos Emiratos Árabes. Não havia o que devolver. É uma estupidez dizer isso. Mas como parte do eleitorado dele é estúpido, então ele pode dizer qualquer barbaridade. Não tínhamos problema de territórios com o Emirato Árabe. Mas a tal ponto ele distorce a realidade que ele realmente renunciou a um território, pois ele renunciou à ideia da anexação do Vale do Jordão, o que, pelo programa do Trump, deveria ser anexado. Quer dizer, ele sim fez uma renúncia a territórios, mas ele fez uma renúncia muito mais grave. Ele fez uma renúncia à venda dos F-35, que são os aviões mais modernos, para países árabes, que até então havia uma decisão clara de toda a equipe que é responsável pela segurança de Israel, de que armas modernas e, logicamente, a aviação jamais será dada aos países árabes. E aí teve essa renúncia. Só que ele tentou esconder isso,
mas que fazer que um jornalista do jornal Yediot Ahronot descobriu isso e editou isso, e como castigo, esse jornalista não foi convidado para vir agora a Abu Dhabi, a essa festa que vão fazer em torno do acordo de paz. Ou seja, nós temos hoje em dia o vetor central da política de Israel volta a esse sionismo de terra que eu tentei falar, que eu tentei explicar, com a ajuda desse sionismo religioso que se juntou de uma maneira total ao sionismo de terra e, infelizmente, o sionismo do homem, o sionismo da autodeterminação dos povos vai se enfraquecendo. Isso, para entender a problemática, como essa problemática, na realidade, é uma tensão que existe desde o princípio do sionismo, princípio do século XX, que foi se desenvolvendo durante uma época. O sionismo da autodeterminação era bem mais forte, sólido, era o que governava o país, e, infelizmente, hoje em dia se tornou um detalhe na política israelense, a tal ponto que hoje eu, pessoalmente, faço parte de um grupo de gente que é, como eu disse, ligado a esse sionismo humanista, esse sionismo de autodeterminação dos povos, e está claro para mim que o único futuro político nosso é dentro de um pacto com os árabes de Israel. Porque a gente fala muito dos árabes palestinos, e eu acho que é importante, mas a gente se esquece que há quase 2 milhões de árabes que vivem em Israel, que são cidadãos israelenses. São gente que vive já há séculos em Israel e que, na realidade, vive num país onde eles têm constantemente problemas com seus direitos. E eu acho que, infelizmente, se a gente não quer perder esse aspecto democrático do Estado, que estamos perdendo, devemos saber isso. Eu poderia dar exemplo de dezenas de leis que vêm passando ou que tentaram fazer passar no parlamento, na Knesset, onde diminui o peso do Tribunal Superior de Israel e, logicamente, diminui o aspecto democrático do Estado e fortalece esse aspecto populista, quase indo para uma visão fascista de Estado. Aí que Israel está. Por isso, infelizmente, eu estou muito preocupado. Então, com todo o apoio, o amor que eu tenho ao sionismo, aliás, eu sou o resultado, entre outros, que deixou a minha família em 1971 e vim criar minha vida em Israel. Ou seja, eu sou o resultado do sionismo ideológico, mas, infelizmente, vejo hoje em dia com preocupação o que está passando. Há algum tempo atrás, meu filho me perguntou, me diz uma coisa, pai, hoje você faria aliá? Eu meio me compliquei para responder, porque, para ser honesto, não tenho uma resposta clara, e aí eu encontrei uma resposta que, com ela, eu consegui sair desse problema. Eu disse para ele, olha, Alon, o meu filho pequeno, olha, Alon, eu não sei o que eu faria hoje, mas em 1971, quando eu fiz aliá, era o melhor passo que eu podia dar em função ao que eu pensava. E realmente era assim, porque era um outro Israel. Em 1971, apenas 3, 4 anos da Guerra dos 6 Dias, que, na minha opinião, mudou de maneira radical toda a situação de Israel. Era um Israel diferente, era um Israel que queria a paz, que compreendia que tinha que encontrar uma solução territorial. Mas, hoje em dia, estamos muito longe disso. O grosso da tropa em Israel não quer devolver o território, apesar que, quando fazem pesquisa de opinião pública, eles não são tão claros, mas a política não está indo nesse sentido. Grande parte dos partidos políticos pensam que, no melhor dos casos, vão devolver aos arredores 50%, 60% da Cisjordânia e vão anexar 40%. Não há paz possível. Por que eu sei disso?
porque para fazer a paz com o Egito, não a fizemos mantendo territórios. Devolvemos 100% dos territórios ao Egito. Todo o Sinai, inclusive uma pequena parte que Begin pensou que ele poderia ainda guardar isso para Israel. E, infelizmente, no final ele entendeu que isso também teria que ser devolvido. Ou seja, não há paz possível com um país árabe ou com os palestinos sem que seja claro que deveremos devolver ou todos os territórios ou a grande parte com soluções territoriais em regiões determinadas. É assim com a Síria, é assim com os palestinos. Não é assim com a União dos Emiratos Árabes, porque não há problemas de territórios com os Emiratos Árabes. Por isso que eu acho que hoje em dia o sionismo realmente tem que se renovar, se redefinir, compreender que o peso de Estado democrático é mais fundamental que ser um Estado judeu. Temos que dar algum tipo de... não encontro a palavra em português, mas deveremos dar um outro sentido ao Estado judeu. Eu acho que devemos manter características desse Estado judeu, mas compreender que naqueles lugares que democrático e judeu entram em tensão, devemos escolher o democrático, porque sem o Estado democrático, na minha opinião, vai ser uma tragédia viver em Israel. Eu vivo a 3 quilômetros de Gaza. Há 2 anos atrás, meu filho do meio, o Liran, que era Sheliach, casou. A minha irmã fez um grande erro. Ela veio festejar o casamento. Justo um dia depois do casamento, começaram 48 horas de mísseis sem parar no meu kibbutz. Essa é a situação que a gente vive, e ainda a gente vive ela bem. A gente suporta ela. Se vamos continuar essa atividade, essa atitude de continuar a ocupar e continuar a dominar o outro povo, na minha opinião, vai ser uma vida impossível. E isso é Gaza. É muito pior o norte, porque no norte nós temos um inimigo muito mais forte. O Irã está presente no norte. A Síria, como nós sabemos, não temos um acordo de paz ainda com eles. Ou seja, eu acredito que vai ser uma vida muito, muito difícil de viver. Por isso que é chegado o momento de compreender de que a única solução está no campo do sionismo humanista, da autodeterminação dos povos, que é um valor universal e ele não pode ser um valor particular. Para terminar, eu quero dizer, entrar um pouco no campo literário. Vocês sabem, existiram, enfim, 2 grandes escritores nacionais em Israel. Um, que é considerado o escritor nacional, chama Chaim Nachman Bialik. Bialik, ele tem muitas... Na América Latina tem escolas Bialik, como vocês têm Sholem Aleichem, Bialik. E um outro escritor que era muito especial, chamava Shaul Chernichovsky. Qual era a diferença desses 2 homens? O Bialik tinha a visão que o mundo está contra nós. Parte da literatura que ele escreveu estava sempre em torno de pogrom, de perseguição. Na realidade, essa visão que diz o mundo está contra nós. É uma visão presente até hoje. Chernichovsky era exatamente o contrário. Dizia que a beleza do judaísmo é abrir-se ao mundo, é estar aberto ao outro, é aceitar o diferente. Toda a literatura do Chernichovsky via essa visão de abertura ao mundo. É um problema que nós temos, que nos segue até hoje. O grosso da tropa pensa o mundo está contra nós. O mundo é antissemita. O mundo não nos quer. A parte o grande presidente que existe nos Estados Unidos hoje em dia, outro tarado. Esse é o problema. Infelizmente, o mundo não está contra nós. Mas se a gente continuar a se comportar como nos comportamos nos últimos 15 anos, eu acredito que cada vez mais
vamos encontrar uma parede em relação ao mundo. Temos que entender que hoje em dia não podemos estar fechados. Qualquer coisa que é feita hoje, um minuto depois, o mundo sabe. Existe uma nova realidade e por isso que não podemos, inclusive por um interesse próprio, ver o mundo como um mundo que está contra nós. O mundo não está contra nós, está contra coisas que fazemos muitas vezes e que não é aceito. Enfim, eu acho que o sionismo está hoje em dia num momento crucial de redefinição. Infelizmente, a aliança ideológica ela se diminuiu quase a números insignificantes. A única possibilidade de ter ondas imigratórias será se houver algum tipo de onda antissemita em algum país. E vimos isso nos últimos tempos, quando teve uma grande aliada argentina, é porque a situação na Argentina estava muito tensa, é muito difícil, crise econômica, enfim, teve uma aliança um pouco maior. Na França, a mesma coisa. No que era a União Soviética, a gente lembra o fim dos anos 80. Enfim, essa é a situação. Eu acredito de que vamos ter que redefinir-lo. Agora, eu quero só terminar dizendo que quando eu estava na França, me contaram uma anedota muito simpática, e eu vou terminar com essa anedota. Um menino que estudava, um guri judeu, de uma família judia, estudava numa escola pública francesa. Justo um dia, quando ensinaram sobre o cristianismo, o menino volta para casa e pergunta para o pai: "Ô pai, eu já não entendo nada. Quantos deuses existem? O Pai, o Filho, o Espírito Santo?" Aí o pai se irritou e falou: "David, nós temos somente um Deus e a gente não acredita nele." Essa é a minha situação. Muito bem. Obrigada, Mark. Muito bom seu esclarecimento. Então, eu tenho duas perguntas, mas eu vou passar uma na frente, que é a do Mauro Bandi, presidente da ASA, porque está ligada ao que você falou agora, sobre essa junção perversa entre sionismo religioso e expansão territorial, que era o pior dos mundos, né? Ele pergunta até a opinião de vocês dois, do Daniel Dueck também. Se vocês poderiam fazer algum comentário sobre a relação do Estado de Israel, do governo de Israel agora e do governo brasileiro, por meio, sobretudo, das igrejas evangélicas que fazem reverência aos mitos históricos, a Israel como lugar perfeito, bíblico, e a realidade. E qual é realmente a possibilidade dessa relação fazer alguma coisa prejudicial aos dois, né? Isso acrescentando. Depois eu faço a outra pergunta seguinte da Esther. Então, quem vai falar primeiro sobre isso? O Mark, que acabou de falar do sionismo religioso com a expansão territorial. Eu, não por acaso, eu contei no final a anedota. Para mim, tudo que vem com esse aspecto divino, de Deus, e eu acho que lá estão os evangelistas. Os evangelistas, nesse momento, a etapa de Israel judeu é uma etapa dentro de uma visão muito mais adiante que eles têm, que é uma visão que eu acho que eu não consigo nem entender e nem me identificar, e eu acho também ela perigosa para Israel. Eu acredito que esse movimento evangelista que hoje em dia apoia, aliás, aqui tem um fundo econômico enorme que apoia uma série de atividades educativas e sociais, que o grosso do dinheiro vem dos evangelistas. E eu, apesar disso, eu vejo isso como um perigo a longo prazo. Eu não conheço o peso dos evangelistas no Brasil, pelo que eu entendi, ele é muito forte. Ele é extremamente forte nos Estados Unidos. O vice-presidente americano é homem dos evangelistas, que apoiam o Trump. E aqui em Israel, logicamente, dentro dessa mesma visão. Eu acho que quanto mais pusermos
uma muralha entre nós e os evangelistas é melhor, porque a longo prazo não tem nada a ver com aquilo que eu quero do Estado de Israel. E Daniel Dueck, você quer falar alguma coisa sobre isso? Você gostaria de falar também sobre essa questão? Sim, acho que vale a pena fazer alguns comentários. Eu acho que essa aproximação que a gente tem visto entre os governos de Israel e do Brasil atualmente, ela está ancorada nesse apoio, nessa perspectiva evangélica, mas não só. Eu acho que há uma série de elementos simbólicos que justificam, na visão do governo brasileiro atual, essa aproximação com o Brasil. E aí eu vou só apontar alguns, porque eu acho que vale a pena e complexifica um pouco o nosso olhar em relação ao imaginário que se construiu, até para que a gente entenda qual é o papel que Israel está desempenhando, o papel simbólico que Israel está desempenhando no Brasil hoje. Um deles, esse já foi falado, a questão dos evangélicos, mas há outros. Israel é, na visão dessa extrema-direita, se a gente pode chamar assim, ou desse neoconservadorismo no Brasil, um símbolo que funciona, opera quase como uma ponta de lança do Ocidente no Oriente. Como se Israel fosse o último bastião, ou então a muralha do Ocidente, que seria aí com alguns ideais de liberdade, avançado, democrático, num Oriente bárbaro, selvagem, islâmico. Até um pouco daí, essa construção, essa ideia de civilização judaico-cristã. E outras questões que Israel acaba representando também. Israel, enquanto startup nation, enquanto país liberal, pelo menos aos olhos de quem vê de fora, isso pode ser relativizado, acaba operando também, e enquanto uma potência econômica, hoje até muito significativamente no contexto global, acaba funcionando também como um símbolo nessa dimensão. E, por fim, Israel cumpre um ideal que também está muito ligado a esse nosso governo no Brasil, que é de um Estado armado, quase como um exército que tem um Estado mais do que um Estado que tem um exército. Um país que sabe lidar com seus inimigos, que lida com seus inimigos não só externamente, os seus vizinhos, mas também internamente, os palestinos. E simbolicamente, esse papel que Israel tem aos olhos do governo funciona, inclusive, como inspiração local aqui no Brasil. Não por outra razão, os filhos do presidente costumam sair por aí vestindo camisetas do Mossad, camisetas das Forças de Defesa de Israel, enfim, mas é um conjunto que mistura liberalismo econômico, religiosidade, armamentismo, militarismo, e acaba operando, então, como um elemento importante para o governo Bolsonaro. Só lembrar o que eu acho que já está dito, que tudo isso é nada mais do que uma construção simbólica, isso é um imaginário. O judeu real ou Israel real incomodam essa visão. Por exemplo, as paradas LGBTs em Tel Aviv saem da narrativa construída de um país evangélico. A gente teve recentemente o caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, e houve manifestações na frente do hospital onde ela realizaria um aborto legal, evidentemente. E uma das pessoas que estimulou
as manifestações contra o médico que ia fazer o aborto e contra o hospital, a Sarah Winter, ela costuma usar também Israel como referência simbólica. Ela já apareceu muitas vezes com a bandeira de Israel, enrolada na bandeira de Israel. Ela usa a bandeira de Israel no acampamento dos 300, que ela ajudou a organizar em Brasília. E o que é interessante, e isso o Instituto Brasil-Israel costuma fazer com bastante frequência, é que na questão do aborto, por exemplo, Israel tem uma legislação muito mais flexível do que a legislação brasileira. Quase como se fosse legalizado tamanho o acesso ao aborto em Israel. Então, poder jogar com com esses elementos simbólicos nos parece importante até para desconstruir essas ideias todas que associam Israel e, por extensão, os próprios judeus a ideais monolíticos que estão muito distantes daquilo que somos de fato. Eu gostaria uma coisa de... Espera um pouco, acho que é o meu... Só uma questão que eu quero deixar bem claro em torno aos evangelistas. Temos que nos cuidar com as alianças. Na história, temos muitos exemplos de alianças que foram feitas num determinado momento, pensando que era uma aliança eterna, e depois de um tempo entendemos que não era assim. E eu vou contar isso a partir de uma situação que eu mesmo vivi. Entre 92 e 95, eu fui representante da agência judaica na Argentina, em Buenos Aires. Foi a época onde teve 2 atentados, vocês devem lembrar, o atentado na embaixada e 2 anos depois o atentado da AMIA. E eu tinha boas relações com os dirigentes da comunidade judaica lá, e o presidente da DAIA, que era um banqueiro, eu tinha boas relações com ele. Uma vez eu disse para ele, Rubén, ele chamava Rubén, falei, Rubén, como você explica o Menem, Carlos Menem, que era presidente da Argentina na época, e a sua relação tão próxima com Israel, com os judeus? E ele me falou, olha, o Menem está convencido que a ajuda financeira americana passa pelos judeus. Visão totalmente antissemita, se vocês verem. Os judeus dominam o Banco Mundial, América, e se a gente tiver uma boa aliança com os judeus, automaticamente isso vai vir positivamente com uma ajuda financeira à Argentina. Essa era a visão. Eu acho que esse tipo de alianças são perigosas. Elas são boas num determinado momento, mas depois vira para uma catástrofe. Eu acho que a nossa relação com os evangelistas é algo muito parecida. Hoje em dia nos parece algo bom, porque nos aproxima ao presidente americano. Aliás, uma personalidade política, digamos, com não pouco problema ao nível de como dizer, afirmações do passado em relação aos judeus, apesar que eles geralmente se mostra que a filha dele está casada com um judeu, enfim, mas a gente sabe exatamente quem é o Trump. Quer dizer, nesse momento é uma aliança que parece boa, mas é uma aliança perigosa a largo prazo. Eu não digo não aproveitar essas alianças, mas eu digo tem que aproveitá-las sabendo muito bem aonde elas levam no final. E eu acho que esse é o problema hoje em dia, que vivemos em relação a esse mundo evangelista, tanto os judeus no Brasil como os judeus nos Estados Unidos, e eu acho que é uma aliança perigosa. Eu vejo um pouco quais são as alianças políticas que Israel tem hoje em dia no mundo. Todas estão ligadas a dirigentes políticos ditatoriais, autoritários, Trump, Orbán na Hungria, Putin na Rússia, enfim. Eu acho que isso é um caminho perigoso. Devemos voltar a uma visão um pouco mais aberta, a uma visão muito mais ampla em relação ao mundo, não ver o mundo
como o nosso grande inimigo, a não ser essas personalidades. Enfim, eu preciso dizer, eu vivo num país onde eu estou muito preocupado para onde ele vai. Se eu contasse, hoje em dia tem todo um movimento contra os kibbutzim. Os kibbutzim que, na realidade, foram parte da fundação de Israel. A 3 quilômetros do meu kibbutz existe uma encruzilhada de Yad Mordechai. Hoje em dia tem manifestações lá contra o governo e saiu hoje em dia uma campanha de boicotar os produtos que o kibbutz Yad Mordechai produz, que é mel e azeite de olivas. Boicotar porque os kibbutzim estão trazendo a Shoah, o Holocausto, a Israel. Tem coisas absurdas que acontecem hoje em dia em torno aos kibbutzim. Existe um kibbutz no norte também que está sendo acusado para outras. Enfim, é um caminho que, infelizmente, foi desenvolvido pelo atual primeiro-ministro, que já está 10, 11 anos no poder, que levou a uma cisão muito grande na população, que eu vejo isso com muita preocupação. E quem hoje em dia cresce são exatamente essas tendências da terra e religiosa. E essa junção terra e religião fede. Ela tem um mau olor, um mau cheiro. Eu digo isso de maneira clara, eu vejo as consequências. Vejam hoje em dia o que está acontecendo em torno da corona. Onde são os maiores problemas que tem de contágio é ou nas cidades árabes, sem dúvida, pela pobreza, ou nos centros de ortodoxos, que também tem e pobreza e essa proximidade total. Mas o governo se cuida em criticar porque é um aliado político. São situações impossíveis de viver. Mas isso tem a ver com a nossa realidade, não com a de vocês. Mas, sem dúvida, eu acho de que vamos ter que redefinir o laço entre a diáspora e Israel. Porque, para mim, hoje em dia, a solução para uma nova definição desse laço passa por Israel, o Estado dos seus cidadãos, e não o Estado do povo judeu. Acabou. Quem queria vir, viver, se juntar, teve 70 anos para decidir isso. Decidiram não fazê-lo? Tudo bem. Sempre há possibilidade de viver aqui, mas hoje em dia temos que ver a Israel como o Estado dos cidadãos, uma visão de cidadania, e não uma visão de povo, do povo eleito, ou a lei da nacionalidade, essa lei absurda que passou há 2 anos atrás, que não era necessária, aliás. Enfim, essa é a direção que eu penso que devemos ir. Mark, aqui tem uma pergunta da Esther. A Esther Cooperman, para quem não conhece, é professora, historiadora, e ela também é da diretoria da ASA. E ela é autora de um artigo recente, cujo título já diz muito também, né, que é O Sequestro do Sionismo Humanista, que vai nessa direção. Então, ela fez a pergunta para você e também para o Daniel. Vocês acham que o povo judeu já não completou sua autodeterminação? Então, uma vez que Israel é um país como todos os outros, nesse sentido, para que o sionismo, mesmo que seja humanista? Eu disse de que há uma necessidade de redefinir o sionismo. Podemos chamar ele com outro nome. O sionismo, que tinha que ver com essa visão de o lugar de todos os judeus em Israel e a autodeterminação do povo judeu vem a partir da passagem do povo diaspórico para um povo que vive num Estado, enfim, essa visão ela foi fundamental, mas eu acredito que ela não existe mais. Se a gente hoje em dia pudesse não dar o número de imigrantes em Israel, porque você sabe, a agência judaica geralmente dá o número de quantos judeus vieram viver em Israel, mas ela não dá o número dos judeus que abandonaram Israel, porque há muito abandono.
Qual é o número? Você tem o número, assim, mais ou menos? Eu não tenho número, eu não procuro números, mas eu conheço a situação. Os judeus, existe algo 20, 22 mil judeus que fizeram Aliyá, me parece, em 2019. Eu imagino que um número muito próximo abandonou Israel por várias razões, relocation, abandono, alguns que fizeram Aliyá e voltaram, tudo isso existe, mas esse número não é publicado, então a gente não sabe. O que eu tento dizer, eu acho isso normal, eu não digo isso ao nível de criticar, eu digo de que acabou uma época, a época da Aliyá ideológica, da Aliyá dentro dessa visão de sionismo realizador, enfim, eu acho que nós não estamos lá. Que existe ainda alguns pequenos grupos que o fazem por essas razões, serão muito bem recebidos em Israel, apoiados, enfim. Eu vou te dizer mais, Elei. Os kibbutzim já não aceitam mais os jovens que vêm viver. Eu fui 6 anos diretor-geral do movimento kibutziano, um pouco eu conheço. Hoje em dia, os kibbutzim já não aceitam jovens que vêm viver. Primeiro, porque 80% dos kibbutzim passaram processo de privatização. Quer dizer, quem vem viver no kibbutz precisa construir sua casa. E um jovem de 21, 22 anos que vem viver em Israel não pode construir uma casa por 1 milhão, 1,5 milhão de shekel. Ou seja, coisas mudaram. Quem não entende... Olha, eu sempre achei que nós temos que dar à realidade a possibilidade de nos complicar a vida. Nós vivemos uma vida que a gente acha que a realidade não tem que influenciar a nossa vida. Não, a realidade tem que influenciar a nossa vida. E se os kibbutzim, que é o exemplo de uma realização sionismo do princípio do século XX, o grosso da tropa não aceita mais jovens que vêm pelo movimento juvenil. Aliás, eu sou presidente do board do Kibbutz Hatzerim, que é um dos últimos kibbutzim que ainda recebia jovem do Abonim Dror. Aliás, tem lá uma quantidade de brasileiros que fizeram Aliyá há 10 anos atrás. Hoje em dia, Hatzerim diz claramente, não temos casa para receber Olim. Muito simples. Ou seja, tudo isso mudou. Então, viver com uma realidade que já não existe e continuar a dizer as coisas que antes nos enamoramos é muito bom, mas não funciona. Tá. E você, Daniel? A Esther até tinha perguntado também o que falta, na sua visão, o que falta a Israel para ser um país completo. Daniel, você que é jovem, que poderia ainda ser um daqueles antigos imigrantes, né, para Israel, hoje você não poderia ir para um kibbutz, pelo que o Mark está dizendo, né? Eu estou super de acordo com a visão de que o Estado ele deve ser, antes de qualquer coisa, democrático, ainda que às custas de outros ideais que em algum momento estiveram presentes dentro do movimento sionista. E mesmo acho uma incompreensão quando a gente fala em Estado judaico, o que seria isso, uma confusão, inclusive, em relação a aspectos ligados à religião, quando, na verdade, acho que a grande revolução sionista, isso que é interessante de apontar, é a transformação da identidade religiosa judaica numa identidade nacional e, antes de qualquer coisa, secular. É óbvio que isso foi transformado, isso foi reconfigurado, isso, enfim, ainda hoje encontra-se em transformação, mas o propósito, assim, não haveria movimento sionista não fosse a ruptura com a própria religião. Desde o ideal de retorno à terra de Israel até a própria identidade do judeu que ia morar nesse território. Então, em relação a essa questão, acho que não há dúvida que o que falta é fortalecimento justamente desse aspecto democrático. Se a gente precisa de sionismo ou não,
Dizendo por mim, eu acho que não, na verdade. Eu acho que se o sionismo é uma categoria que fecha, em vez de abrir a possibilidade do encontro, eu abro mão da categoria, ainda que não de algum dos ideais que ele enseja, que essa categoria enseja. Eu uso o sionismo quando ele me serve a alguma outra coisa. E às vezes ele nos serve para recuperar alguma coisa que estava posta lá atrás para aquele interlocutor que reconhece no sionismo um elemento importante. É possível encontrar no sionismo ideais como esses que a gente está defendendo aqui. Então, se o meu interlocutor é alguém para quem o sionismo ainda vale a pena, ainda é importante, eu vou no sionismo e busco esses elementos, inclusive para contrapor um outro sionismo que ele está apresentando. Se o sionismo, para o meu interlocutor, já se transformou num palavrão, se o sionismo ele serve para encerrar a conversa, se o sionismo para o meu interlocutor é entendido como sinônimo de expansionismo, se o sionismo é entendido para o meu interlocutor como racismo, apartheid, etc., etc., eu abro mão dessa categoria porque eu não preciso dela para definir a minha identidade. Eu preciso de alguns ideais que a ideia de sionismo enseja, mas eu sei que sionismo, como estava falando no início, vem junto com uma série de outras coisas. E às vezes, essas outras coisas que compõem o pacote completo mais atrapalham do que ajudam nesse encontro. Agora tem uma pergunta aqui, duas perguntas que se parecem. O Davi Albagli pergunta. O Davi Albagli todo mundo já conhece, que se apresentou no começo, né, Davi? Dentro do contexto recém-descrito pelo Mark, e agora por você também, como se recolocam as relações entre Israel e os judeus diaspóricos, inclusive na ideia de refúgio contra os brotes de antissemitismo? Alguém perguntou aqui também sobre essa questão do antissemitismo. Quer dizer, como é que como é que os judeus da diáspora precisam se contrapor ao antisionismo, porque tantas vezes ele é ligado ao antissemitismo que se embute ali. Então, você quer responder, Daniel, depois o Mar? Tem algumas questões e estou vendo aqui uma pergunta também no chat do Facebook, que eu acho que tem a ver com isso, uma reação a essa fala, que, se então, na minha opinião, o movimento LGBT deve ter a mesma atitude diante dos neopentecostais, no sentido de abrir mão daquele seu ideal em função daquilo que o outro pensa. Eu acho que não, na verdade não é isso não. O que eu quero dizer é que, no caso, a minha identidade, ela não é estabelecida em função disso. Não é assim que eu me identifico e não preciso delas, mas preciso de outras. É nessas outras que eu me seguro. E eu acho que não se aplicaria num caso como esse do LGBT. Mas é interessante trazer a questão do antisionismo, porque, ao contrário do que possa parecer, eu acho que quase sempre antisionismo é sim antissemitismo. Na medida em que se o sionismo ele pelo menos em alguma medida, constituinte da identidade de quem quer que seja, no que significa uma consciência, um autoentendimento da pessoa, alguém que diga o que ele pode ou o que ele não pode ser, está sendo discriminatório. Então, não acho que caiba e nem acho que minha fala se aproxima de algum tipo de antisionismo. Eu acho que, pelo contrário. O Mark quer falar? Eu tenho uma outra pergunta aqui,
que eu acho que vocês já falaram, mas a pessoa perguntou isso. Vocês já abordaram essa questão da proximidade com a direita, ou com o Mark falou sobre alianças. Eliette, eu gostaria que o Daniel também abordasse essa questão da relação de Israel com os judeus diaspóricos. Ele não falou, A segunda foi a parte do Davi, com os brotes de antissemitismo, né, que você perguntou sobre os brotes de antissemitismo na... Não, isso entra dentro do contexto. Que tipo de relação, mudando o contexto do Estado, existirá entre Israel e os judeus diaspóricos? Fala aí, Daniel. Eu acho que não há, como havia no passado, o ideal, nem mesmo entre os mais sionistas, de que os judeus da diáspora devam imigrar em massa a Israel, ainda que em algum momento isso tenha surgido como um ideário dos mais importantes do movimento sionista. Essa relação se transformou e essa relação ela deve ser aquilo que cada um quiser para ela. Eu acho que o que a gente não pode é justamente acreditar que Israel e os judeus devem seguir algum programa como se arvoram algumas das correntes desse sionismo. Eu não respondi mesmo essa questão, porque não acho que ela seja respondível. O Mark quer falar sobre isso, Mark? Duas coisas. Com respeito à problemática do antissemitismo, antisionismo, existe um intelectual judeu francês. Ele é conhecido como BHL, Bernard-Henri Lévy. Com nenhum laço familiar comigo, mas esse é o nome dele. Bernard-Henri Lévy, ele é conhecido no Brasil. Ele uma vez falou, parte do antissemitismo que eu tenho que enfrentar na França é consequência de atitudes políticas do Estado de Israel, ou do governo de Israel. Ele também, ou seja, não sempre o antissemitismo vem a partir do antissemitismo histórico que existiu na França, e ele existe. Eu conheço bastante bem a França, existe o antissemitismo histórico, mas existe também um antissemitismo moderno que é consequência do que representa o Estado de Israel hoje em dia no Oriente Médio. Já falamos sobre isso em relação aos palestinos. Então, eu não acho que as coisas são todo esse antissemitismo histórico está renascendo. Não, eu acho que tem parte que renasce, mas tem parte que é consequências de atitudes modernas que aconteceram nos últimos 40, 50 anos. Tem que saber isso. A segunda coisa interessante, na pergunta do David, que ele fala, eu estou lendo aqui, a ideia do refúgio contra os brotes de antissemitismo. Uma frase bonita. Eu estava pensando, na minha casa, vocês estão convidados a conhecê-la, existe um quarto que é conhecido, chamado o quarto de segurança. É um quarto que, quando tem mísseis que caem, a gente tem que ter 20 segundos para ir dentro desse quarto e fechar a porta para se proteger se um míssil cai acima da gente. Então, eu quero dizer a todos aqueles que sentem o antissemitismo, os brotes do antissemitismo, que eu convido a eles, o refúgio meu é esse quarto. Eles, uma vez por semana, vão correr e ficar uns 5 minutos lá até o míssil cair. Minha gente, Israel é um refúgio muito problemático. Vocês querem um refúgio? Nova Zelândia. Lá é um bom refúgio. Eu acho que são tipo de coisas que, numa época que saíamos da Segunda Guerra Mundial, com 6 milhões de mortos do Holocausto, logicamente a ideia do Estado era totalmente um refúgio. É óbvio, é bom e é assim.
Hoje em dia, com a situação que nós vivemos no Sul, no Norte, a tensão constante, atos de terrorismo, eu não sei se somos o melhor refúgio. De qualquer maneira, eu te proponho, Davi, pensar 2 vezes. Mas esse meu quarto está à tua disposição. Mas há uma tendência, né, dos judeus diaspóricos, principalmente das instituições, o certo establishment, a colocar para o seu eleitorado de que qualquer situação é o antissemitismo e temos para onde fugir. Isso vem sendo, essa insistência é muito estranha, mas acontece. Mas eu não digo, eu entendo essa visão, mas essa visão é mais histórica. Ela vem de uma visão histórica, Eleite, que existiu, que vem do fato de que Israel surge 3 anos depois do Holocausto, e, logicamente, era visto como... Não só isso, não devemos esquecer que a primeira grande onda imigratória eram dos judeus dos países árabes que abandonaram os países árabes que estavam começando o processo de nacionalização e que tinham um perigo aos judeus, e realmente a vinda a Israel era para eles um refúgio. Eu acho que era naquele momento honesto, mas eu volto à minha visão de princípio. Existe também a realidade, temos que considerá-la. Hoje em dia, ver em Israel o refúgio para os judeus é muito simpática a afirmação, eu acho que ela não é real, não é isso que vai trazer os judeus a Israel. Eu acho que, aliás, se vierem judeus, já vimos isso, quando a União Soviética vai se desmantelar, não sei, e surge o perigo do nacionalismo eslavo, e judeus tiveram receio do que podia acontecer com eles, tivemos mais ou menos 1 milhão de imigrantes que vieram do que era a União Soviética para Israel. Aí sim foi visto como um refúgio, mas em situações muito específicas. Eu não acho que isso existe hoje em dia como vector principal. Uma última pergunta. Oi? Uma última pergunta. Vou mencionar, Eliette, que a ASA recebeu uma correspondência de organizações judaicas laicas da Argentina falando de ameaças de morte da extrema-direita a dirigentes e judeus de Córdoba, por exemplo. Não entendi, não ouvi. Córdoba. De Córdoba. Sim, Córdoba, ok. Uma grande manifestação da extrema-direita denunciada por entidades judaicas que foram ameaçadas, tanto que houve uma carta nacional das organizações judaicas, vamos dizer, que estão nesse campo de pensamento que nós estamos denunciando as ameaças de morte. Sim. Você me permite, antes de seguir, Liette, acho que uma complementação importante. Porque apesar disso tudo que a gente está dizendo, aqui no Brasil, nos últimos anos, e com a onda conservadora e a eleição do Bolsonaro, etc., foi muito importante o papel dos movimentos juvenis sionistas enquanto resistência judaica a uma série de coisas que aconteceram com os judeus e Israel no centro do debate público. A começar com a palestra do Bolsonaro na Hebraica. Quem estava fora do clube se manifestando contra o que estava sendo dito dentro, inclusive portando bandeiras do Estado de Israel, ou seja, a bandeira de Israel não estava só dentro da Hebraica, atrás do Bolsonaro, estava também fora da Hebraica, com os manifestantes, era principalmente a juventude desses movimentos sionistas, como Shomer, Dror. E esse foi só o primeiro momento importante, seguido por uma série de outros
não só no Rio de Janeiro, também em São Paulo, onde a Hazit também teve uma participação importante, os movimentos se manifestando e foram das vozes mais importantes dentro da comunidade judaica que trouxeram à tona uma pluralidade que não estava clara para o brasileiro não judeu e que desconhece os meandros da comunidade e que via só aquelas imagens de uma comunidade conservadora, apoiadora do candidato que virou presidente e assim por diante. E eu desconfio que não é um acaso que esses movimentos juvenis sionistas tenham assumido esse protagonismo. Acho que isso aconteceu muito em função dos debates internos dentro das Tnuot, dentro desses movimentos, que estão alicerçados nos debates que acontecem no próprio Estado de Israel. Ou seja, debates que já estavam postos em Israel e entendimentos daquilo que é Israel, fizeram com que esses jovens, ao olhar para o Brasil, pudessem tomar posicionamentos como esses que eles tomaram. E aí eu acho que tem um relacionamento possível entre Brasil e Israel, aí acho que tem um papel a ser cumprido, inclusive para o sionismo hoje, que a gente não pode de jeito nenhum descartar. E eu acho que aqui no Brasil vale a pena prestar atenção no que está acontecendo a partir desses jovens para entender o sionismo hoje e o sentido dele na diáspora. Olha, só tenho mais uma pergunta e aí depois vocês passam as considerações finais e a gente se despede. Essa pergunta eu acho que já está meio respondida, mas é assim, do Alain Berdorosco. Vocês acham que agora que Israel está consolidada, ainda é necessária essa proximidade com a extrema-direita sionista, inclusive os revisionistas, que têm relações históricas com o fascismo? Eu acho que ele quer dizer proximidade de judeus ainda que acham que fazem essa aproximação, judeus brasileiros ou outros. O que vocês acham? Olha, eu sempre tive uma dificuldade de responder a perguntas que eu não entendo. Então tá bom. É meio difícil, eu não sei, eu não entendi a pergunta, então eu não posso responder a... Eu acho que você já tinha falado, quando você falou das alianças que não vale a pena ter, é isso que ele quer dizer. Por que ter aliança, né? Você já respondeu anteriormente. Então, me facilita a tarefa. Eu acho que a gente quer falar, Daniel, e aí já passamos as considerações finais, tá bom, Daniel? Aí você faz as suas finais e depois o Marco faz as dele, tá? Tá bom. Eu diria só duas coisas. Acho que é possível, sim, para além de simplesmente manter proximidade com a extrema-direita sionista, eu acho que é importante perceber quem são os aliados, inclusive fora do espectro do sionismo. O que eu tentei propor é que a gente não assuma a categoria do sionismo como a principal na hora de articular as nossas alianças. Ela nos serve, ela pode ser importante em muitos momentos, em alguns momentos, é como você falou, vale a pena abrir mão de algumas perspectivas dentro do sionismo em prol do estabelecimento de alianças com pessoas que não se encontram dentro do guarda-chuva do sionismo. E aí encontrar uma agenda comum numa terceira via. Bom, como considerações finais, quero só agradecer aí o Mark, colega desse debate, a Eliette, mediadora, o Davi pelo convite, toda a Associação Sholem Aleichem pela realização desse ciclo. Mark, quer falar suas palavras finais? Antes de botar o pijama, né? Eu já estava pensando, porque aqui é quase meia-noite e aqui em Israel a gente acorda cedo, porque começa a trabalhar cedo. Mas, bom, eu diria o seguinte,
o maior problema de Israel hoje em dia é a ocupação dos territórios e a dominação de um outro povo. Temos que resolver isso. Eu acredito que a única maneira é dentro de um diálogo político e não uma ação militar. Por isso que, se nós conseguirmos mudar o caminho que nos últimos anos estamos levando e conseguirmos continuar o processo que começou em Oslo, em 1993, e infelizmente foi parado com o assassinato do Rabin, eu acredito que nós vamos passar a um Israel melhor, e eu acredito, então, também será muito mais possível criarmos um novo diálogo entre Israel e diáspora, porque esse diálogo eu acho que ele é importante com todas as organizações existentes e principalmente os movimentos juvenis. Eu aceitei muito o que disse o Daniel em relação à época que o Bolsonaro teve na Hebraica, me parece que ele contou como os movimentos juvenis reagiram, enfim. Eu acho que esse diálogo é importante. Não devemos esquecer que Netanyahu foi, pela primeira vez, o presidente de Israel foi assistir quando o Bolsonaro assumiu a presidência. Me parece que o Netanyahu estava no Brasil. Ou seja, você vê como a situação é complicada. Por isso que eu digo, enquanto não resolvermos o problema da ocupação, que é um problema trágico internamente e externamente, porque dá uma visão de Israel, de um país que ocupa um território que não é dele, que domina um outro povo, e, na minha opinião, é difícil se identificar a esse tipo de realidade. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu quero dizer, não há ameaça de existência a Israel. Que parem de contar essas histórias. Os palestinos não representam uma ameaça de vida, de existência ao Estado de Israel. Eles atrapalham. Eu mesmo vivo um kibbutz que, quando eles começam a tirar os mísseis, sem dúvida não é agradável, mas eu não vou dizer que é uma ameaça de existência como pensamos em 1967, quando teve o ataque dos 3 países árabes, Síria, Jordânia e Egito. Aí realmente tínhamos a impressão que a continuação do Estado de Israel estava em perigo. Não existe essa ameaça. Mesmo aqueles que tentam dizer o Irã, devemos saber que hoje em dia no mundo árabe há 2 divisões que neutralizam o mundo árabe. A divisão xiita-sunita, de um lado, e a segunda, dentro do próprio mundo sunita, os radicais sunitas, Turquia, Catar, frente aos moderados, os Emiratos Árabes, Arábia Saudita, ou seja, o mundo árabe, nos últimos 10 anos, desde a primavera que eles viveram, vive uma situação que neutraliza o perigo dos árabes em relação a Israel. O que é bom para Israel, abre possibilidades a Israel, devemos aproveitá-las dentro de compreender de que, no final das contas, a raiz do problema é o problema palestino. Vamos poder fazer paz com os Emiratos Árabes, com o Sudão, com Bahrein, com quem a gente quiser. Enquanto o problema palestino não for resolvido, vai haver um problema de tranquilidade na nossa região. E essa tranquilidade só poderá vir com o fim da ocupação. Bom, eu acho que foi muito rico, foi muito instrutivo, foi assim uma dupla maravilhosa sobre assuntos parecidos, mas ao mesmo tempo diversos. Acho que todo mundo aproveitou demais. Obrigada a vocês. Eu vou anunciar rapidinho o próximo. Quer falar? Só um pouquinho, só uma coisa. Como agora eu acabo de ver o meu cunhado e minha irmã aí, então eu quero mandar um beijo para eles. Eu não vejo eles há tempo. Eu não prestei atenção. Agora eu abri os negócios e eu vejo eles. Aliás, é onde está escrito Gig Gamer. Por isso que eu não sabia que o nome é outro.
Estou feliz de ver eles, porque com essa corona eu pretendia estar no Brasil e eu estou trancado aí nesse quarto que é para ser o refúgio para o Daniel. Bom que houve esses encontros, né? É. O próximo evento, no próximo domingo, às 4h, vai ser o último dessa série, vai se chamar Oriente Médio, uma geopolítica complexa. Vão falar também 2 especialistas, o Henrique Zimmermann e o Márcio eu falo sempre errado, Scalércio, que muita gente aqui conhece, historiador. Então, é isso. Uma geopolítica complexa, acho que fecha o ciclo. No próximo domingo, às 4h, todos estão convidados e obrigada mais uma vez, tá? Vou fechar, tá bom? Tá Tchau. legal. Tchau. Tchau. Até logo. Tchau. Tchau.